No vídeo anterior, olhamos um pouco para a definição, para os elementos da elipse, para um exemplo da equação da elipse. Ainda temos algumas coisas a mais para analisar e vamos fazer agora. Sugiro que, se faz tempo que você viu o vídeo anterior, ou se ainda ficou alguma coisa pendente, revise antes de continuar aqui, tá legal? Lá no vídeo anterior, no final do vídeo, eu propus que fizéssemos a representação geométrica da elipse em que o A vale 5, ou seja, a metade do eixo maior mede 5, B vale 3, ou seja, a metade do eixo menor vale 3. Portanto, a equação que define essa elipse é essa aqui, assumindo que ela esteja com o centro na origem do sistema e o eixo maior sobre o eixo das abscissas. Digitei essa equação lá no GeoGebra e ele desenhou a elipse para mim. E nós verificamos que os elementos que havíamos olhado aqui no exemplo inicial aparecem todos aqui bonitinhos. Ou seja, na equação da elipse, na equação reduzida da elipse, se eu conhecer esses dois valores, se ela estiver escrita bonitinha assim, eu sei as medidas dos eixos da elipse. Observe que o maior valor aqui é denominador do x, e isso significa que o eixo maior está no eixo das abscissas. Se fosse ao contrário, a elipse teria o eixo maior aqui no eixo das ordenadas. Mas deixa isso para um outro momento. A minha pergunta agora é a seguinte: eu falei e insisti um pouquinho a respeito destes dois pontos chamados focos da elipse, e eles não apareceram nessa análise inicial do exemplo anterior. Onde estão esses focos? Nós sabemos que eles estão em algum lugar aqui do eixo das abscissas, assim como no exemplo inicial lá. Agora, exatamente onde? E aí vem algo cuja demonstração é fácil, mas não vou fazer agora, uma relação extremamente importante que você deve colocar aí no seu resumo sobre a elipse. A medida A, que é metade do eixo maior, ao quadrado, é igual à medida B, que é metade do eixo menor ao quadrado, mais a medida C, que é metade da distância focal, elevado ao quadrado. Isso aqui é o teorema de Pitágoras. Mas com essa relação, se você souber o A e o B, você calcula o C e vice-versa. Então, no caso deste exemplo, ficou um pouco bagunçado aqui, mas depois nós vamos fazer mais exemplos organizados. No caso desse exemplo, eu já sei que o A é 5 e o B é 3. Sabendo que o A é 5 e o B é 3 e usando esta relação, eu consigo saber tranquilamente o valor da medida C. E é o que eu vou fazer agora. Olha só, eu vou escrever aqui A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. No lugar do A vou colocar o 5 ao quadrado, no lugar do B eu vou colocar o 3 ao quadrado, mais, e o C é justamente o que eu quero calcular. Agora é só resolver. 5 ao quadrado é 25, 3 ao quadrado é 9, mais C quadrado. Então, 25 menos 9 igual a C ao quadrado. Estou resolvendo a equação. 25 menos 9 é 16, igual a C ao quadrado. Para achar o C, então, é só achar a raiz quadrada de 16, que é 4. C mede 4. E o que é essa letrinha C, essa medida C? Lembre-se daqui do desenho original. Na nossa convenção, essa medida C é a distância do centro da elipse até cada um dos focos da elipse. Então, do centro que está aqui na origem, se eu andar 4 unidades no eixo maior, eu vou ver que um dos focos está aqui. E se eu andar outras 4 unidades aqui para a minha esquerda, eu vou achar o outro foco aqui, ou seja, o F1, não importa quem é F1 e quem é F2, certo? Mas F1 e F2 estão nesses dois lugares. A distância é de 4 unidades até o centro é a letra C. E a distância focal é 8, porque a distância focal é a distância entre os focos. Tem 4 unidades aqui, mais 4 unidades aqui. Então, a distância focal, que é o 2C, é 8. A distância focal desta elipse é de 8 unidades. Observe também que nós podemos concluir as coordenadas dos focos. O foco F1 tem as coordenadas. O x dele é menos 4 e o y dele é 0, como nós já esperávamos.
E o foco F2, o x dele é 4 e o y dele é 0. Com isso, nós temos bastante informação sobre a elipse. Qual é a ideia? A ideia é você saber, tendo as informações sobre A e B, escrever a equação, ou ao contrário, tendo a equação, saber quem são as medidas A e B que determinam as medidas dos eixos, e além disso, saber qual é a distância focal, ou onde estão, ou seja, as coordenadas do foco, ou tendo outras informações, chegar até a equação. Essa é a ideia. Então, todas essas informações que estão aqui, você precisa saber manipular, organizar, transitar de uma para outra, para resolver certos problemas envolvendo a elipse. Nós vamos fazer mais exemplos. Até lá!